Existem dois problemas da decisão do TSE. Um problema é o problema de avaliação de provas, de chegar a uma conclusão que é contrária à realidade. Agora, existe um segundo problema mais grave, Carolina. O que eles fizeram foi criar uma hipótese de inelegibilidade que não está prevista na lei. Não existe essa hipótese de inelegibilidade que diz quando existem reclamações disciplinares a pessoa vai ficar inelegível. Não existe isso. Para fazer um paralelo com a Lava Jato, seria a mesma coisa que condenar um réu da Lava Jato por corrupção sem que o comportamento dele seja previsto na lei como corrupção. Você compreende? Tem dois problemas. Um é de interpretação dos fatos, do que aconteceu, e outro problema é de inexistência de regra legal que tipifique o meu comportamento como algo que gera inelegibilidade. A gente não acusou ninguém na Lava Jato sem que o comportamento esteja previsto em lei. E indo para o caso do presidente Lula, todas as avaliações que a gente fez são em cima de provas. Basta você ligar para o Odebrecht, para a OAS, para perguntar se ela vai fazer uma reforma no seu apartamento de R$1 milhão. Ela vai dizer, eu construo refinarias, eu construo hidrelétricas, eu construo pontes, mas eu não faço reforma em apartamento, eu não faço reforma em sítio, eu não dou uma cozinha kitchens para você. Se você for olhar a terceira ação pela qual o Lula ia ser julgado e não foi julgado, o dinheiro da Odebrecht saiu para o Instituto Lula. Do Instituto Lula foi comprado o apartamento do lado de onde o Lula morava, em São Bernardo do Campo, ele quebrou a parede e passou a usar. Como que você vai explicar isso se não é por corrupção, por contraprestação, de graça, obras, valores milionários sendo passados para uma figura de um ex-presidente, quando as empreiteiras de outro lado tiveram benefícios bilionários, pagaram propinas bilionárias para funcionários públicos e altos atores políticos. É claro que é tudo parte de um mesmo contexto, os crimes estavam comprovados, quem analisa os fatos com seriedade não tem dúvida disso, por isso que ele foi condenado em primeira instância por um juiz e depois em primeira instância por uma segunda juíza, diferente do Sérgio Moro. Não tem que reclamar de Sérgio Moro, a segunda condenação foi de outra juíza, Gabriela Hart. Teve um tribunal que confirmou as duas condenações do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a mudança inclusive de um dos 3 desembargadores. A primeira acusação chegou ao Superior Tribunal de Justiça, foi confirmada por 4 ministros, entre eles ministros nomeados por Lula e por Dilma. Ou seja, existia um caso de abundância de provas. Agora, o que existe no meu caso é especulação. É como eu te punir por um crime que você não cometeu. É um exercício de Minority Report. O que fizeram comigo foi dizer, pode ser que no futuro exista alguma acusação contra ele, administrativa, nem judicial, nem investigação criminal, nada disso. Então, como pode ser que exista, vamos torná-lo inelegível, sem que isso esteja previsto em lei. Então, você tem, mais uma vez, dois problemas. Um exercício de futurologia com adivinhação de mente, por uma punição por algo que não aconteceu, que poderia acontecer eventualmente no futuro, nada parecido com o que a gente fez na Lava Jato, e um segundo problema, que foi a criação de uma hipótese de inelegibilidade que não está prevista em lei. É a mesma coisa que eu punir alguém por corrupção porque a pessoa pensou em roubar a carteira do vizinho. Quando ele pensou, preparação de crime, cogitação não é crime. E aí você vai e pune criminalmente. Eu concordaria com isso? Jamais. Ainda que eu ache moralmente errado, o cara pensa isso. Mas eu não puniria por quê? Porque não está previsto em lei. Então, o meu caso não guarda nenhuma correspondência com a Lava Jato. Talvez eu possa dizer que guarda uma correspondência inversa, porque na Lava Jato a gente buscou comprovar fatos e aplicar a lei aos fatos, e aqui nesse caso eles fizeram um exercício de futurologia sem ter fato, em cima de suposições, e inventaram uma lei que não existia para me caçar.